A gente tem compartilhado com vocês ao longo dessas semanas uma palavra que é uma palavra assim muito... Uma palavra, como eu posso dizer, uma palavra desafiadora. E isso é importante para nós, dada a situação que nós vivemos hoje. Pesquisa recente publicou que existem alguns estados no Brasil em que há uma grande maioria evangélica. Então podemos perceber uma expansão das igrejas. Por outro lado, eu vi hoje que uma igreja de 182 anos fechou as suas portas lá nos Estados Unidos. Fez o último culto agora. 182 anos, igreja presbiteriana, encerrou as atividades, fechou as portas, porque não tinha mais gente. Aqui no Brasil a gente vê igrejas surgindo o tempo todo, isso é bom. Porém, se a sociedade não está sendo marcada, isso revela que a igreja tem falhado muito na sua missão e no seu propósito. E as palavras que nós estamos compartilhando aqui ao longo desses domingos visa nos trazer para o propósito, nos levar para o fundamento daquilo que Deus quer para nós como povo de Deus. Quando a gente fala de sucesso, de êxito, a gente pode perceber que existem muitos significados de sucesso e êxito. Por exemplo, para o mundo, sucesso e êxito tem a ver com riquezas e fama. Então, uma pessoa comum entende sucesso e fama e êxito como riqueza e fama. E por isso as pessoas estão buscando isso. Eu vi um feiticeiro falando algo nesse sentido, dizendo o seguinte: as pessoas me procuram, sabe por quê? Não só pelos trabalhos que eu faço, mas pelas conquistas que eu tive, a posição, os bens, os imóveis. Só que tudo isso tem um preço, ele disse. Todo mês eu tiro do meu sangue e entrego no altar. Eu pago um preço de sangue para poder ter o que eu tenho. Mas não precisa ser alguém ligado ao ocultismo para querer fama e sucesso segundo aquilo que o mundo apresenta. Basta não conhecer a Cristo. Porque o que nós vemos hoje são pessoas que estão buscando fama e sucesso, achando que fama, melhor, que êxito e sucesso tem a ver com riqueza ou com fama. E para o cristão, o que é o êxito? O que é o sucesso para o cristão? O que é o êxito para aqueles que servem a Jesus Cristo? A gente pode dizer que Deus abençoa a gente? Pode. Carol falou agora sobre um coração generoso. E a generosidade, ela é uma bênção e ela abre portas para nós. Mas olhando segundo aquilo que a palavra de Deus diz para nós, o significado de êxito para o cristão é fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, fazer a vontade de Deus para o cristão é a plenitude do êxito, do sucesso. Mas muitos ainda não conseguiram entender isso. Como podemos alcançar esse tipo de êxito, esse tipo de sucesso? A resposta é a mais simples possível: seguir a Cristo.
Seguir a Cristo, irmãos, é a essência da vida cristã. Não tem vida cristã sem seguir a Cristo. Isso pode ser ilustrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Mateus 9, verso 9. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Os irmãos vão colocar no telão aqui atrás. Mateus 9, 9. De quinta-feira para cá eu fiquei com a minha garganta aí um pouco irritada, então estou com a voz um pouco diferente. Estou com umas tossezinhas aí meio chata, mas enfim, espero não atrapalhar aí o compartilhar da palavra. Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento em que vamos receber a Tua palavra. Cremos que Tu estás aqui. Cremos que o Teu Espírito Santo fala ao nosso coração, ministra ao nosso espírito. Que neste tempo de ministração da palavra, o Senhor ponha nos meus lábios as palavras certas. E o Senhor também trabalhe a nossa mente e o nosso coração, para que sejam receptivos a palavra que vem da Tua boca, do Teu coração, para o nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Mateus, o publicano, a pessoa mais improvável que poderia existir naquele momento. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas quero relembrar a sua memória, e para aqueles que talvez não saibam, vão ficar sabendo agora. O publicano era alguém que pertencia ao povo de Israel, mas que trabalhava para o povo romano. O publicano era alguém que cobrava impostos. E muitas vezes ele era desonesto, ele era corrupto, ele cobrava além do que deveria ser cobrado. Então, na visão do povo judeu, todo publicano era desprezível. Todo publicano deveria ser desprezado, não era digno. Era alguém considerado traidor da nação. Mas diz a Bíblia que Jesus está passando pelo lugar em que Mateus está no ato da coletoria, no ato da cobrança de impostos. E Jesus olha para ele e lhe faz um desafio: segue-me. A Bíblia diz que ele se levantou e o seguiu. O destino eterno de Mateus dependia da sua resposta a Jesus. Eu quero que você perceba que foi algo ali muito radical. Quando Jesus chama a Mateus, ele ouve o chamado, se levanta e o segue. Ele deixa para trás uma vida de muita condição financeira. Ele abdica de uma posição de destaque, mesmo uma posição, numa condição em que as pessoas o desprezassem. Mas ele tinha recursos financeiros à sua disposição. Ele tinha o reconhecimento do Império Romano, que confiava nele para colher impostos. Mas havia algo mais importante do que aquilo: o destino eterno dele. E a Bíblia diz que ele se levantou e seguiu a Jesus. Ou seja,
ele tomou uma decisão que foi importante para a sua eternidade. Ele abdicou de uma vida para assumir uma outra vida, uma vida de discípulo de Jesus. Se decidirmos fazer como Mateus, responder ao chamado do Senhor seguindo, vamos descobrir que existem duas condições essenciais antes de seguirmos a Cristo. Mateus, o publicano, se converte a Jesus Cristo, se torna um discípulo, mas também um evangelista. E ele escreve então o Evangelho, cujo nome é o seu nome, o Evangelho segundo Mateus. E Mateus, no capítulo 16, verso 24, ele cita as palavras do Senhor Jesus. Veja o que ele diz, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se nós queremos seguir a Jesus como Mateus o fez, precisamos atentar para as condições essenciais que precisamos responder antes de seguirmos a Cristo. Número 1, negar a si mesmo. Ninguém pode seguir a Jesus sem primeiro negar a si mesmo. Número 2, tomar a sua cruz. Ninguém pode seguir a Jesus sem tomar a sua cruz. Então, antes de alguém seguir a Jesus, primeiro, precisa negar a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz. Trocando em outras palavras, para seguir a Jesus, eu preciso tomar uma decisão radical. A decisão radical de negar a mim mesmo. Negar é dizer não. Dizer não a quem? Dizer não ao meu exigente e confiado ego. Então, aquele e aquela que deseja seguir a Jesus, e eu lembro que domingo passado eu falei para vocês que o Senhor Jesus diz assim: se alguém quiser, Ele não impôs, Ele não obrigou, Ele não colocou uma arma na cabeça, Ele não colocou uma imposição, Ele disse: se alguém quiser. É claro que a decisão implica na eternidade, no destino eterno. Mateus entendeu o chamado de Jesus, ele abriu mão de tudo e vai caminhar com o Senhor. Dizer não para si mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o nosso modelo, o nosso referencial. E é por isso que nós olhamos para Ele como referência para a nossa caminhada. E lá em Lucas 22, 42, nós temos o Senhor num momento de grande drama, de grande angústia. Ele está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus está prestes a ser preso. E ele sabia qual era o seu destino. E antes de passar por tudo isso, a Bíblia diz que ele está lá no Getsemane, orando. E o versículo 42 de Lucas 22 diz: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua.
Então o próprio Senhor Jesus negou a si mesmo. O próprio Senhor Jesus disse não ao seu ego. Mateus entendeu a palavra. E é por isso que ele vai relatar as palavras do Senhor Jesus. Porque é somente depois de negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, que nós podemos ir e seguir a Jesus. Não é possível seguir a Jesus sem negar a si mesmo. Não é possível seguir a Jesus sem tomar a cruz. Não sou eu quem define isso. Não é a casa, a comunidade cristã quem define isso, ou qualquer outra igreja ou denominação. É o próprio Senhor Jesus. Ele diz: se alguém quer vir após mim, se alguém deseja me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E somente depois de fazer tudo isso, vem e me segue. A cruz para nós tornou-se um símbolo de vida. Por isso muitas igrejas têm uma cruz. Muitos cristãos usam uma corrente com uma cruz. Porque para nós a cruz tornou-se um símbolo de vida. Mas no tempo de Jesus, a cruz era um símbolo de execução. Um símbolo de morte. Quando o Senhor Jesus diz que aquele que deseja segui-lo, primeiro deve negar-se e depois tomar a sua cruz. O que está sendo apresentado ali é que aquele que vai seguir a Jesus precisa entender que será executado, será morto. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, verso 6. Vamos voltar a esse texto depois para ler mais alguns versículos. Mas agora vamos ver apenas Romanos 6, que diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Na primeira mensagem dessa série que nós estamos compartilhando com vocês, nós vimos que o velho homem é a natureza rebelde e satisfeita consigo mesma que cada um de nós herdou de nosso pai em comum, Adão. O velho homem é uma natureza rebelde. A Bíblia diz que Deus só tem uma solução para lidar com o nosso velho homem. Deus não pega o velho homem e diz assim: vai para a igreja. Deus, ele não pega o velho homem e diz assim: vá para a escola bíblica. A Bíblia diz que Deus não envia o velho homem para um curso de reciclagem. Você está muito ruinzinho, vou te mandar para um curso de reciclagem para ver se você melhora. Ah, agora eu sou crente, eu sou melhor agora, eu melhorei. Não, amados. A Bíblia diz que a solução de Deus para o velho homem é simples e definitiva. A solução de Deus para o velho homem é a morte, é a execução. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia do Evangelho é que Cristo, na cruz, fez com que essa palavra se cumprisse. A execução teve lugar quando Cristo morreu na cruz. É por isso que Paulo diz que lá com Cristo o nosso velho homem foi crucificado.
o nosso velho homem foi executado com Cristo na cruz. Que bom que nós sabemos disso. Mas para podermos nos beneficiarmos dessa bênção, devemos não apenas conhecê-la, saber que ela existe, saber que está escrito na Bíblia, saber que ela foi publicada na palavra de Deus, mas também é preciso que a gente creia que essa palavra é verdadeira. Romanos, capítulo 6, versos 6 a 13, o apóstolo Paulo diz assim para nós: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, de 6 a 13, Paulo nos apresenta 4 passos que devemos levar em conta para construir uma personalidade que derrote o velho homem e imite o caráter de Cristo. Verso 6. Sabendo. Então eu devo saber que quando Cristo morreu na cruz, condenou à morte a minha natureza pecaminosa. Eu preciso ter esse conhecimento de que lá na cruz, Jesus condenou o homem rebelde, a natureza pecaminosa, rebelde, que se volta contra Deus. Segundo, tenho que considerar-me morto, assim como Jesus morreu. Versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, como crente, como discípulo de Cristo, eu preciso entender que eu morri para a velha vida. Isso precisa ser claro na minha mente e no meu coração. Terceiro, sobre esta base, eu não posso permitir que o pecado continue dominando a minha vida, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não permita que o pecado encontre lugar na sua vida. Quarto, tenho que apresentar-me a Deus como alguém que se levantou dentre os mortos, e tenho que render os membros do meu corpo como instrumentos da justiça. Versículo 13. Estava vendo um vídeo hoje cedo em que uma senhora muito conhecida do mundo carnavalesco, de uma agremiação muito conhecida aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ela estava num evento de
perguntas e respostas. E ela começou a reclamar do problema da igreja evangélica lá no morro. E ela disse: meu neto tocava na bateria da escola. Mas aí veio esse pessoal e começaram a falar contra o carnaval. E agora o meu neto não toca mais na bateria, porque virou um deles. Tínhamos um mestre-sala, um sambista excepcional. Mas esse pessoal veio e conseguiram fazer com que ele deixasse o carnaval, e hoje ele diz que o carnaval não é de Deus. Então, qual é a crise instaurada no coração dessa mulher, ou daquela mulher que entregou a sua vida para o samba? Que o evangelho estava prejudicando aqueles que ela conhecia. Como? Tirando-os daquela vida e levando-os a viver uma nova vida. Uma vez que você decide negar a si mesmo, uma vez que você decide tomar a sua cruz, uma vez que você decide negar-se, seguir a Jesus, você se coloca numa condição de negação da sua vontade. Na cruz, a obra de Jesus foi tão tamanha que matou esse homem velho, rebelde, esse homem que não queria andar com Deus. E a partir de agora, você, juntamente com Cristo, voltou à vida no teu espírito. E agora você vive uma nova vida, e é por isso que a Bíblia diz que você não pode mais apresentar o seu corpo como um instrumento de pecado. O que a Bíblia diz, querido, é que você precisa render o teu corpo ao Senhor, entregar o teu corpo ao Senhor, entregar a tua vida a Ele e dizer o seguinte: Senhor, o meu corpo é teu. O teu corpo, irmã, não pode ser mais instrumento de sedução, de sensualidade. O teu corpo, irmão, não pode ser mais instrumento de sedução e sensualidade. Porque agora você vive uma nova história. Agora você é uma nova criação. Agora você é um novo homem, uma nova mulher. E é claro, irmãos, que as influências estão aí o tempo todo, fazendo você pensar que nada, pode sim, posso fazer isso, fazer aquilo outro, não tem nada a ver. Só que a Bíblia diz, querido, que você precisa ter consciência desses 4 passos. Primeiro, saber que Cristo morreu na cruz e condenou à morte o teu velho homem. Você precisa considerar-se morto para o mundo e para o pecado. Você não pode permitir que o pecado continue dominando a sua vida, porque a Bíblia diz que antes você era escravo. Escravo não tem opção, escravo não tem escolha, escravo não tem o que querer, é imposto, é obrigado. Mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para colocar o cativo em liberdade. Se um dia você foi escravo, se um dia haviam grilhões e cadeias prendendo você, agora diz a Bíblia, Cristo quebrou as amarras, Cristo quebrou as cadeias, Cristo te deu nova vida, Cristo te colocou em liberdade. Você é livre em Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor. Só que o miserável do velho homem quer voltar, irmãos. Eu me lembro de Lutero dizendo que no batismo ele afogou o velho homem, só que ele não contava com uma coisa: o velho homem sabia nadar. Miserável velho homem. Amados, para obtermos a libertação total da tirania do pecado, nós precisamos da provisão de Deus, e ainda bem que Deus provê. Qual é a provisão que eu preciso de Deus
para ter a libertação total da tirania do pecado? Primeiro, o perdão. Amados, o Senhor teve que tratar com os nossos pecados. E a Bíblia diz que Cristo pagou na cruz o preço da pena dos nossos pecados. É por isso que nós podemos ser perdoados. Ah, queridos, Deus pode nos perdoar por conta da obra de Cristo na cruz. Pela morte de Jesus na cruz, Deus pôde nos perdoar sem comprometer a sua justiça. Segundo, condenação à morte. Pastor, que é isso? Que provisão de Deus é essa? Sim, irmão. Deus proveu para nós a execução do velho homem. Deus teve que tratar com a nossa natureza corrupta, que nos leva a cometer atos pecaminosos. Para isso, Ele condenou à morte essa natureza pecaminosa. O velho homem foi condenado. Querido, não tenha pena do velho homem. Querida, não tenha dó do velho homem. Ele precisa morrer. Terceiro, o propósito de Deus de substituir o velho homem pelo novo homem. A palavra de Deus fala para nós em Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então Paulo está dizendo para nós que precisamos abrir mão dessa roupagem velha, dessa característica do homem rebelde, do homem avesso a Deus, e precisamos nos revestir do novo homem que foi criado segundo Deus em justiça e em retidão procedentes da verdade. Agora tem uma questão, amados, que nós precisamos falar para vocês, e eu creio que você já sabe disso. Nós não podemos seguir os passos que Paulo nos ensina sem levar em conta uma coisa: o velho homem não quer morrer. O velho homem não quer morrer. A natureza caída não quer ceder. Ela não vai aceitar passivamente a sentença de morte. O que isso quer dizer? Que o velho homem lutará com ferocidade para voltar a exercer controle sobre nós. É por isso que de vez em quando você tem umas vontades assim. Não tem? De vez em quando um negócio assim? Tem. Você tem. Quem não tem? Dá uns ataques, um negócio doido lá. É o velho homem querendo voltar. Acontece com todo mundo, irmão. Ele não quer morrer, irmão. O velho homem está lutando. Ele quer lutar com unhas e dentes para permanecer, porque a sentença de morte já foi decretada. Então, o velho homem está lutando. É por isso que de vez em quando tem uma recaída. A mentira vem, o engano, a malignidade, o espírito de contenda, o espírito de divisão, a maledicência, a fofoca. Vem. É o velho homem querendo voltar à tona.
É o velho homem lutando para continuar vivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 3 e 5. Se você puder marcar na sua Bíblia, diz assim: por que morrestes? Marca aí, por que morrestes? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então Paulo diz o quê? Já morreu. Ok? Porque morrestes. Versículo 5. Marca aí. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que expressa essa natureza terrena? O texto explica para nós: prostituição, impureza sexual, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira. Ira é pecado? Depende. Como assim, pastor? A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Porque você se sentir irado é uma coisa. Outra coisa é você dar lugar à ira. Aí você dá lugar à ira, abre a boca e blá, 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 blá. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentir, irmãos, olha a mentira aí, ó. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então Paulo começa escrevendo aqui dizendo: vocês morreram. Mas depois ele continua: morreram, mas continuem matando esse miserável do velho homem. Queridos, é uma guerra. Amados, a nossa guerra não é contra carne e sangue, é verdade, diz a palavra. É contra as hostes do mal. Mas o nosso eu também está incluído nessa guerra. É uma guerra constante, é uma guerra contínua, é uma guerra diária. Eu ouso dizer para você uma coisa: enquanto você estiver nessa terra, você vai ter que lutar contra si mesmo. Então, amados, devemos aceitar por fé que a morte do velho homem é um feito complicado e que devemos resistir ativamente a seus intentos de voltar a ter controle sobre nós. O velho homem quer dominar você de novo. Querido, quando você aceita Jesus do primeiro amor, querido, você está um santo.
Você está tremendo, você está maravilhoso. Aí o tempo vai passando, aí você vai deixando entrar uma coisinha, vai deixando entrar outra coisinha, daqui a pouco práticas que não deveriam mais fazer parte da sua vida, voltaram a fazer parte da sua vida. É o velho homem, irmãos. É o velho homem querendo dominar você de novo. Bota esse homem na cruz, leva esse homem para a cruz, tome a decisão que Mateus tomou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Querido, você não pode permitir que o velho homem volte, por isso você precisa se apossar da provisão de Deus, perdão dos seus pecados, a execução do velho homem e o revestimento do novo homem. Então, se você se revestir do novo homem, de uma nova vida, de uma nova história em Jesus Cristo, o velho homem não terá lugar na tua vida. Então, amados, com base no que foi apresentado aqui até agora, podemos fazer algumas perguntas. Primeiro, estou absolutamente certo de que todos os meus pecados foram perdoados? Isto é fundamental para a tua caminhada com Cristo. Você precisa ter a convicção de que os teus pecados foram perdoados. A Bíblia diz que aquele que confessa os pecados e deixa, alcança misericórdia. Então, quando você confessa os seus pecados, é você reconhecendo que você tomou atitude que não deveria tomar. E a Bíblia diz que o Senhor nos perdoa dos nossos pecados. Então, você tem convicção de que os teus pecados foram perdoados. Segundo, você tem convicção de que foi liberto do domínio da sua natureza carnal? Como é que está o velho homem na sua vida aí, irmão? Ele está dominando você ainda? Ele está impelindo você a fazer coisas, a falar coisas, a agir de algumas maneiras? O velho homem não pode mais dominar a sua vida. Terceiro, me revesti com a nova natureza, criada à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Eu me revesti do novo homem. Eu estou buscando aquilo que a Bíblia diz que o novo homem deve buscar, ou eu ainda estou buscando aquilo que o velho homem buscava? O que eu estou buscando? Aquilo que se refere à nova natureza de Cristo, ou aquilo que se refere à velha natureza adâmica? Em último lugar, estou seguindo a Cristo? Para que eu possa seguir a Cristo, primeiro eu tenho que negar a mim mesmo. Segundo, tomar a minha cruz. Entender que seguir a Cristo é buscar o caminho da morte para o meu eu. Por isso eu falei para você no início dessa palavra, que a ideia de êxito, a ideia de sucesso é muito diferente dependendo da pessoa. Porque para alguns, sucesso é conquista material. E não há problema em você ter conquistas materiais. Mas para o cristão, de fato, o êxito e o sucesso é fazer a vontade de Deus. Quando Cristo Jesus chamou você, e você disse sim para Ele,
Você atendeu aquilo que era a vontade de Deus para você, de seguir a Jesus, de ser um discípulo de Cristo. E na tua caminhada terrena, você vai precisar buscar a Deus todos os dias. Buscar os recursos que Deus providenciou para você, para que você viva uma vida que vai glorificar a Deus em nome de Jesus. Para que você viva uma vida que vai revelar, que vai manifestar que você é um discípulo de Jesus, que você é um novo homem, que você é uma nova mulher. Você não veio para a igreja para ficar melhor. Você não frequenta uma célula para melhorar. Você agora não é crente para ser alguém que está melhorzinho, não. Você agora é crente para ser um novo homem e para ser uma nova mulher. Então identifique o que há na sua vida que está ligado ao velho homem. Isso tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer quando, pastor? Tem que morrer ontem. Tem que morrer hoje. Tem que morrer agora. E precisará continuar a morrer todos os dias. Todos os dias. Feche seus olhos agora, irmão, em nome de Jesus. Estou absolutamente certo de que todos os meus pecados foram perdoados. Você tem essa convicção? Se não tem ainda, meu amado, coloque-se diante de Deus nesse momento e confesse os seus pecados a Ele. E a garantia é a palavra de Deus que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fui liberto do domínio da minha natureza carnal? Você sabe disso, querido. Você sabe da guerra que você enfrenta no teu coração todos os dias. E todos nós enfrentamos guerras em relação ao nosso velho homem. Todos os dias. O fato do velho homem querer vir à tona na sua vida não é o problema. O problema é se você está permitindo que a velha natureza carnal assuma o controle da tua vida. Não entregue para esse homem o controle da tua vida. Não entregue para a velha natureza o controle da tua vida. Me revesti com a nova natureza criada à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Você pode buscar a Deus todos os dias. Como você pode buscar a Deus agora, neste momento, e dizer: Senhor, reveste-me do novo homem. Reveste-me da nova criação, que foi criado segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Reveste-me, Senhor, da nova natureza, da natureza que o Senhor preparou para mim, da natureza que o Senhor preparou por mim quando o Senhor Jesus morreu na cruz em meu lugar. Eu quero ser revestido desse novo homem. Em último lugar, estou seguindo a Cristo. Como eu posso saber se eu estou seguindo a Cristo? É simples. Você está negando a si mesmo, irmão? Você está abrindo mão da tua vontade? Você está tomando a tua cruz? Você entende que a cruz é o lugar da execução, é o lugar no qual a velha natureza tem que morrer? Se você não está negando a si mesmo,
nem está tomando a sua cruz, você pode fazer isso agora, dizendo: Senhor, eu quero negar a mim mesmo. Eu quero abrir mão da minha vontade. Eu quero abrir mão do meu querer. Senhor, eu quero tomar a minha cruz, como um dia o Senhor tomou a sua. Como um dia o Senhor negou a si mesmo. E por conta da tua decisão, Senhor, hoje eu posso estar aqui, te adorando e te servindo. Porque um dia o Senhor não cedeu à sua vontade. Um dia o Senhor resolveu abdicar do seu querer, para que a vontade do Pai fosse feita. E foi por isso que hoje nós podemos estar aqui, para glorificar a Deus e exaltar a Jesus Cristo. Você pode dizer: Senhor, eu não tenho negado a mim mesmo, mas eu quero negar a mim mesmo. Senhor, eu não tenho tomado a minha cruz, mas eu quero tomar a minha cruz, porque negar a mim mesmo e tomar a minha cruz é a condição para que eu possa segui-lo. E eu quero te seguir, Jesus. Eu quero te seguir. Eu quero ser teu discípulo. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero glorificar o teu nome na minha vida. Em nome de Jesus.